Nós vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento para a nossa meditação em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. Lucas 7, 36 a 50. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lucas 7, 36 a 50. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nos diversos setores da nossa vida, nós sempre procuramos os melhores lugares. Desde que naturalmente tenhamos recursos e condições, nós procuramos o lugar para nós morarmos, talvez o melhor que a gente possa encontrar, o melhor lugar para estudarmos ou os nossos filhos estudarem, de acordo naturalmente com as nossas possibilidades. Até quando a gente vem aqui na igreja, a gente tem uma certa preferência de lugar. Alguns irmãos, notadamente, gostam de sentar lá atrás. Outros preferem sentar um pouco mais ao meio. E há aqueles que gostam de estar mais à frente também. Se nós vamos viajar, vamos ter que marcar ali o assento do ônibus ou do avião. E geralmente a gente vai procurar escolher o melhor lugar, aquele lugar que mais nos convenha. Então, em diversos setores da nossa vida, nós procuramos sempre o melhor lugar. Mas na vida espiritual também não é diferente. E no nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o melhor lugar para nós estarmos diante de Jesus é o lugar que esta mulher aqui do texto escolheu, aos seus pés. Aos pés de Cristo, o melhor lugar para você e eu ficarmos e termos ampliado
o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Nós observamos aqui um texto que mostra claramente isto. Uma mulher que por circunstâncias escolheu o melhor lugar para estar ali na casa daquele fariseu e estar aos pés de Jesus. Ela entendeu que não haveria melhor oportunidade, melhor possibilidade e melhor lugar do que estar aos pés de Jesus. O texto, então, está nos narrando que um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele. Esse fariseu que é citado aqui, a princípio não cita o seu nome, mas lá no versículo 40 é citado o seu nome. Ele se chamava Simão. Então Simão, que era um fariseu, e notadamente nós sabemos que os fariseus eram aquela seita do judaísmo que era mais cumpridora dos detalhes, dos rudimentos da lei, e era também aqueles religiosos que mais apontavam os dedos para os outros, dizendo que os outros eram espiritualmente inferiores a eles. Eles gostavam de mostrar uma certa altivez, uma certa arrogância espiritual, religiosa, um orgulho, uma vaidade, que o Senhor Jesus Cristo, em diversos textos dos evangelhos, desmascara e mostra que, infelizmente, os fariseus eram hipócritas. Nós temos textos e até capítulos inteiros aqui nos evangelhos, mostrando Jesus contendendo com os fariseus por causa da sua falsidade, por causa da sua hipocrisia. Mas esse homem fariseu, chamado Simão, leva Jesus, convida Jesus para jantar com ele. E nós cremos que não foi com uma boa intenção, não. Talvez para conhecer um pouquinho mais da faceta de Jesus e, quem sabe, apanhá-lo em um deslize. E, de certa forma, os fariseus estavam sempre contendendo com Jesus, não aceitavam a sua divindade, não aceitavam a sua messianidade. E aqui então este Simão, fariseu, ele convida Jesus para estar ali na sua casa e lhe dá um jantar. E Jesus então entra na casa daquele fariseu chamado Simão, toma lugar à mesa. Mas dali a pouco outra pessoa aparece na cena. Uma mulher da cidade, nós não sabemos aqui de qual cidade. Mas esta mulher, ela nem se apresenta ou nem se fala do seu nome durante todo o discurso, de todo essa narrativa do evangelista Lucas, não é citado o seu nome, apenas um apelido, apenas um epíteto, apenas uma característica ou, quem sabe, uma falta de virtude daquela mulher, uma mulher pecadora, rotulada aqui, naturalmente, por Lucas, que escreve esse texto, de uma mulher pecadora, rotulada por Simão, o fariseu, como muito pecadora, e até o Senhor Jesus concordara, como a gente vê mais no final, que ela tinha de fato muitos pecados. Mas esta mulher, ela aproveitou a oportunidade ímpar que se manifestou à sua vida, de ir à presença do Senhor Jesus Cristo. E interessante nós percebermos aqui que esta mulher não vai à presença de Jesus de mãos vazias, mas ela vai levando um valioso unguento, um valioso bálsamo que estava contido em um vaso de alabastro. O alabastro é semelhante a um tipo de mármore, é uma peça muito rica, muito rara, e aquele vaso então continha um bálsamo que geralmente possuía um valor muito alto, mas era guardado para uma ocasião especialíssima na vida da pessoa. Até porque o vaso, para ser usado, o seu bálsamo interior, tinha que ser quebrado para que o unguento pudesse sair e ser utilizado. Esta mulher não se senta à mesa, não fica ao lado de Jesus, mas diz o versículo 38 que ela se coloca por detrás, aos pés de Jesus, e o que ela fez o tempo todo foi chorar. Ela derramava lágrimas, chorava copiosamente, a tal ponto que as suas lágrimas banhavam
os pés do Senhor Jesus Cristo. E ela os enxugava com os seus próprios cabelos. Então nós percebemos que esta foi a atitude daquela mulher aos pés do Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos entender aqui? Esta mulher, ela entendeu, ela percebeu que o melhor lugar era estar aos pés de Jesus, porque ela queria mostrar de fato arrependimento e buscar o perdão de Deus para os seus pecados. Então, em primeiro lugar, por que aquela mulher foi estar aos pés de Cristo? Primeiramente, ela foi para mostrar o seu arrependimento e também a necessidade que ela tinha do perdão de Jesus. Talvez aquela mulher já tivesse procurado uma autoridade religiosa ali, ou dos fariseus, ou mesmo de outra seita do judaísmo, mas provavelmente os rabinos não lhe deram atenção. A sua má fama impedia que ela fosse acolhida por alguém ou por algum religioso, e com certeza ela entendeu que somente o Senhor Jesus Cristo, de quem ela teria ouvido falar, que era bondoso, que era amoroso, que não rechaçava, que não repelia ninguém que ia aos seus pés. Então aquela mulher humildemente vai ali na casa de Simão, sabe que Jesus está ali, que está sendo oferecido um jantar para ele, e ela vai ali e se queda aos pés de Jesus, por detrás de Jesus, com bastante humildade, para mostrar ao Senhor Jesus Cristo que ela queria de fato uma mudança de vida, que ela precisava demonstrar o seu arrependimento, porque arrependimento se mostra com lágrimas, se mostra diante de Jesus, e esse arrependimento ela procurou mostrar através daquelas lágrimas que foram sinceras, lágrimas copiosas que molhavam os pés de Jesus, que eram enxugados com os seus próprios cabelos. Esta mulher então vai estar aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo é o melhor lugar para ela mostrar o seu arrependimento sincero e obter o perdão de Jesus. Nós observamos que ela de fato consegue aquilo que ela tinha procurado diante do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, um pouco mais à frente, voltando-se para aquela mulher, disse: perdoados são os teus pecados, versículo 48, perdoados são os teus pecados, Jesus disse à mulher. Então nós observamos aqui que aos pés de Jesus é o melhor lugar para nós mostrarmos arrependimento e buscarmos o perdão de Deus. Isso vale para as nossas vidas também. Essa mulher deixa esse ensino para os nossos corações, para as nossas vidas também. Tenho pecado contra o Senhor? Tenho me afastado da comunhão do Senhor por alguma prática, por algum pensamento, por alguma negligência, por alguma omissão, por alguma ação contrária à palavra do Senhor? Devo ir aos pés de Jesus para mostrar o meu reconhecimento do pecado, o meu arrependimento e buscar o perdão de Deus para esses meus pecados. Aos pés de Jesus, o melhor lugar para mostrarmos arrependimento e buscarmos o perdão de Deus. Mas esta mulher também vai estar aos pés de Jesus para mostrar a sua reverência e a sua adoração sincera para com o Senhor Jesus Cristo. Falávamos há pouco que ela beijava os pés de Jesus Cristo. Não apenas molhava com as suas lágrimas aos pés de Jesus, mas também ela beijava os pés de Jesus Cristo. Beijar os pés de algum rabino, de alguma autoridade religiosa, era uma coisa assim também que demonstrava honraria. A pessoa que fazia isto reverenciava aquela pessoa. Mas não eram todas as pessoas que deveriam receber esse tipo de honra, de honraria. Mas essa mulher ali na casa de Simão, ela entendia que Jesus era de fato merecedor desta honra, desta glória, desta adoração, desta reverência. E por isso ela também beijava aos pés do Senhor Jesus Cristo. E mais do que isso, usava aquele unguento para ungir os pés do Senhor Jesus Cristo.
Nós observamos que aquele fariseu ficou incomodado com as atitudes daquela mulher e até a censurou lá no seu espírito. Ele não disse para Jesus, mas pensou, se esse aí fosse de fato o profeta de Deus, ele sabia quem é e qual é essa mulher que está aí diante dos seus pés, porque é pecadora. Como se ele dissesse, essa mulher não vale nada, essa fulaninha não vale nada. E Jesus percebeu que ele arrazoava consigo mesmo estas coisas e fez uma colocação para ele. Simão, quero te perguntar uma coisa. Ele respondeu, fala, mestre. Não que ele tivesse muito interessado em aprender alguma coisa de Jesus, mas fala, mestre. Olha, havia um credor que tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, outro lhe devia 50 denários. O denário era praticamente o salário do dia de um trabalhador naquele tempo. Então, uma dívida de 500 denários, ela só seria solvida, ela só seria paga depois de 1 ano e meio, mais ou menos, de trabalho. Essa era a dívida dos 500 denários, uma dívida monstruosa, muito grande. Agora, o outro credor devia apenas 10% dessa dívida, 50 denários. O salário de 1 mês e pouco, 1 mês e meio no máximo. Então, Jesus pergunta para ele, qual desses 2 devedores que foram perdoados pelo seu credor, vai demonstrar maior amor para com o seu credor? E ele respondeu, Senhor, eu suponho que aquele que tinha uma dívida maior. E Jesus disse, você julgou bem. Agora você vê essa mulher que está aqui aos meus pés e por detrás, fazendo tudo isso? Quando eu cheguei aqui, você não me lavou os pés, que normalmente era uma atitude de hospitalidade quando alguém era acolhido, recebido com hospitalidade para um banquete, para um jantar especial. Eu entrei aqui e você não deu água para os meus pés, mas essa mulher lava os meus pés, banha os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu aquele beijinho de saudação, aquele ósculo de saudação. Esta mulher, entretanto, beija afetuosamente os meus pés, não é o meu rosto, mas os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mesmo de 3ª ou 4ª categoria. Essa, entretanto, ungiu os meus pés com esse precioso bálsamo, com esse precioso unguento. Então, ela está demonstrando de fato aquilo que você não demonstra. Em outras palavras, era isso que Jesus estava querendo ensinar àquele fariseu chamado Simão. Esta mulher, então, mostra que aos pés de Jesus é o melhor lugar para nós demonstrarmos, para nós mostrarmos reverência e adoração sincera. Nós precisamos fazer mais isso na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Estarmos aos pés de Jesus. Não apenas para mostrarmos o nosso arrependimento e buscarmos o perdão, mas também para demonstrar a nossa reverência e prestar-lhe a nossa adoração. Mas num terceiro ponto, num terceiro momento, esta mulher mostra que aos pés de Cristo era o melhor lugar para demonstrar um amor sincero. Simão não demonstrou nada de mais ou de melhor para com Jesus, porque ele não se sentia pecador. Afinal de contas, ele era um fariseu, e os fariseus se julgavam melhores do que todos os demais. Então nós observamos que esta mulher, diferentemente, ela fez todas as honrarias, todo objeto de reverência, de adoração àquele homem, ao Senhor Jesus Cristo, e aquele homem fariseu chamado Simão, ele praticamente não demonstrou nenhum amor para com Jesus. Não recebeu Jesus como normalmente ele deveria ser recebido. Então, o Senhor Jesus Cristo, por isso mesmo, diz àquela mulher: perdoados lhe são os seus muitos pecados. Jesus não desconheceu que aquela mulher era muito pecadora, tanto que disse aqui nesta frase: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados.
E aí outras pessoas que estavam ali também naquele banquete ficaram atônitos e começaram a fazer esse questionamento: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este que até perdoa pecados? E Jesus se dirige novamente à mulher e vai dizer aquelas palavras que com certeza encheram o seu coração de paz, de alegria, de vida, porque Jesus diz à mulher, versículo 50, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eram as palavras que aquela mulher queria de fato receber e recebeu do Senhor Jesus Cristo ali na casa de Simão. Queria e precisava do perdão de Deus para os seus pecados. Queria demonstrar reverência e adoração a Jesus. E queria também demonstrar o seu muito amor e demonstrou o seu amor para com tudo aquilo que Jesus estava lhe fazendo, porque afinal, desde o início, Jesus não a repelira, Jesus não a rechaçara ali da sua presença. E agora ela pode sair com a sua alma lavada, ela pode sair com o seu coração jubiloso, porque Jesus lhe diz também, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquele peso, aquele fardo, aquela carga espiritual dos seus pecados, finalmente tinha sido tirada, removida da sua vida. E essa mulher então pôde sair em paz ali da presença do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, então como nós estamos falando, não há melhor posicionamento do crente do que estar aos pés de Jesus Cristo. E essa mulher nos ensina esta verdade, ou estas verdades. Estar ao pé de Jesus é importante, é o melhor lugar para nós mostrarmos arrependimento sincero e obtermos o perdão para os nossos pecados. Aos pés de Jesus é o melhor lugar para nós mostrarmos reverência e adoração sincera a Jesus. Aos pés de Jesus é o melhor lugar para nós demonstrarmos também o nosso amor. Hoje nós vamos participar da ceia e nós vamos recordar, relembrar de tudo aquilo que o Senhor sofreu e passou por nós por amor. E nós vamos dizer, Senhor, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor deu a sua vida em nosso favor e em nosso lugar. Por isso eu posso também ser perdoado, por isso também eu posso estar salvo, por isso também eu posso experimentar paz no meu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 110.